Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra, né? Com a mentora Maria Cel, vamos falar da fé. A fé, né, é de cada um de vocês, mas vamos encontrar as palavras para fortalecer cada um de nós com os conhecimentos. Graças a Deus. Graças a Deus, vou fazer o convite para o mentor João do Mel fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus. Boa noite a todos. Página 126. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, nos seios das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades que se queixaram amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que se lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias e completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na terra? É coisa tão efêmera que para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, porque por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiações,
forçosos se admita que algures moradoras mais favorecidas onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não conduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que o Espiritismo vos revela. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer com que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muitos queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Graças a Deus. Então a leitura, vem nos chamar a atenção, muitas vezes procuramos, essa felicidade, nos bens materiais, nas pessoas, E a gente sempre procura, em outro lugar, no outro, em um lugar, nos bens materiais. E essa felicidade está dentro da gente mesmo, A partir do momento que nós nos encontramos, que nós nos amamos, que nós entendemos o nosso valor, entendemos que tudo isso que está aqui, é só para o nosso uso enquanto aqui estamos, é para trazer um pouco de conforto enquanto aqui estamos, mas que nada disso, faz sentido quando, acontecer a nossa passagem. Então, o mais importante é a caminhada que se é feita enquanto estamos por aqui. E vem muito a encontro com o tema de hoje, a fé. Temos que ter fé que vamos alcançar o que queremos, Aí a gente consegue ver realmente essa felicidade, essa verdadeira felicidade, quando procuramos algo de concreto, algo que nos vai trazer um bem, vai nos trazer um engrandecimento como pessoas, Vamos conseguir ver o outro de uma forma melhor, vamos ser felizes ao ver a felicidade do outro, Muitas vezes, queremos tanto o que o outro quer que quando chegamos, quando conseguimos chegar lá, a gente vê que não é nada aquilo que a gente pensava, não era nada do que a gente queria antes. A gente vê que realmente, muitas vezes não tem felicidade ali. Vive-se, só de aparências, Tem que manter uma aparência que se é feliz, acaba não tendo felicidade alguma ali. Graças a Deus. Vamos chamar a mentora novamente para dar continuidade na palestra. Graças a Deus. Graças a Deus, como hoje, vamos falar sobre a fé. Essa fé, ela é de cada um de nós, Nós precisamos o quê? Acreditar. E para nós acreditar, nós precisamos de quê? Ter os conhecimentos, Quando a gente fala do Cristo, a gente precisamos o quê? Conhecer dentro de nós. Só nós podemos ter essa fé se nós conhecemos nossos princípios.
né? O que nós prepara para nós? Porque muitas vezes, eu não tenho fé. Mas por que você não tem fé? Porque você não acredita. Se você não acredita, é algo que você precisa o quê? Começar a trabalhar dentro de você, não é isso? Porque cada um de nós tem um tipo de fé. Por exemplo, eu vou dar exemplo. Hoje, por exemplo, hoje eu estou sentindo, eu estou enfermo, eu estou com uma dor. Se você, por exemplo, toma uma água, você pode curar a sua dor, mas precisa ter fé. Então, esse poder que nós traz para nós é a luz divina. Mas para isso, para nós ter esses dons, nós precisamos o quê? Seguir os nossos princípios. Né? Esses princípios que eu quero dizer, não, eu não posso errar, mentora. Não estamos aqui para sempre recomeçar, não é assim? Reconhecer os nossos erros, não repetir os erros que nós já fizemos. Por exemplo, hoje fizemos algo de errado. Amanhã, na próxima lua, tornamos fazer novamente. Então, isso aí não é recomeço. Quando a gente diz recomeço, muitas vezes, mentora, eu preciso reiniciar novamente, voltar lá atrás, não. Todos os dias são recomeços. Hoje não deu certo, amanhã eu preciso consertar o que eu fiz hoje, vamos recomeçar novamente. E para nós ter fé, precisamos acreditar em nós. É um chamado a nós. E muitas vezes a gente às vezes acredita no homem que está ali pregando, né? É um templo religioso, mas às vezes você não acredita em você. É preciso acreditar em você, porque você é luz. Se você está em terra, você tem um poder de cura, você tem a luz divina que está junto de você. E é preciso o quê? Acreditar nas suas forças. E cada um de nós viemos com um grande propósito em terra. Né? E esses propósitos inicia do nosso querer. Precisamos querer. Precisamos trabalhar dentro de nós. Precisamos sentir seguro no que nós fazemos. Né? Imagina você iniciar um grande trabalho, você dedicar ali e de repente você fala, olha, eu não vou continuar. É preciso continuar. Não podemos desistir. Vamos lutar. A palavra desistir não pode existir. Por quê? Imagina se alguém necessita de você lá na frente. Algo que você faz tão bem em terra. Eu vou dar um exemplo. Você escolhe, por exemplo, uma profissão, salvar vidas. E todos, vamos dar um exemplo, você desiste bem no momento que vai sair o diagnóstico. Você não vai dar continuidade. O que você está fazendo? Ato de covardia. Não só com quem te espera, mas com você mesmo. Você mata a sua, como lhe diz, toda a sua esperança de dias melhores. Você não dá continuidade no que você iniciou. Então é preciso ter fé. E para isso, para ter fé, precisamos sempre escutar as palavras do Cristo. E essas palavras do Cristo, ele vem até nós através de um mensageiro, às vezes através de uma frase que você acaba de ler. Seus familiares mesmo, às vezes um conselho de um amigo. E muitos, às vezes, está ali para ajudá-lo, mas às vezes você não quer ouvir. Isso também é fé. Então, tudo que você começa a trabalhar dentro de você, que você tenha a coragem, né, de enfrentá-los, isso também é fé. Então, a fé é o quê? É algo muito, como ele diz, é uma palavra tão pequena, mas com muito poder. E precisamos crer. E só nós conseguimos nos mudar. Tudo de você, por exemplo, depende sim às vezes do outro. Mas é preciso que você tenha coragem para fazer as suas mudanças. Ninguém consegue mudar você, se você não querer.
E às vezes é preciso nos ouvir. Sim, todos os momentos. Comece a escutar você. E às vezes, quando isso estiver bem distante de você, com os pensamentos, né, negativos, faça uma prece. Procure distanciá-los dos demais, procure um local que você se sinta em paz e faça as suas preces. Não importa onde você estiver, debaixo de uma árvore, na sua casa, na rua, que você se sinta, como lhe diz, perfeita naquele momento. E às vezes, no meio da multidão, você não consegue ter um raciocínio, distancie dessa multidão. Faça as suas preces. Comece a lhe ouvir. Os mentores lhe acompanham o tempo todo. Se você está com os bons pensamentos, esse mentor de luz vai estar ao seu lado, te orientando, te soprando as palavras e os sentimentos que vai lhe aflorar, que vai fazer com que você consiga vencer. Todos em terra têm os desafios a ser vencidos. É preciso lutar. E muitas vezes desistimos de lutar. É preciso ter fé. Eu vou conseguir. Se veio até mim essa situação, eu preciso lutar. E muitas vezes o outro, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de um casal. Olha como é triste tudo isso. Ele falava sempre à sua esposa que ela não tinha qualidades nenhuma. E ela sofria com isso, porque ela era comparada com as demais e ela se entristecia. E quando ela gerava um filho ali, ela começava a colocar todos os defeitos ali durante os 9 meses. Olha que triste tudo isso. E ela trazia essas frustrações ao seu filho. Mas aí ela se tornou guerreira. Porque teve uma fase que ela recebeu uma visita, que foi sua madrinha. E a sua madrinha tinha muito amor por ela. Essa madrinha esteve no lar dessa filha e trazendo todas as palavras sagradas a ela. Que ela colocava ser iluminado, que ela precisava lutar, porque aquele ser que ela estava ali colocando no mundo ia salvar muitas pessoas. E ela acreditou, porque ela é guerreira, ela tinha fé, ela tinha força para lutar contra todas as palavras malditas que ela ouviu. Ela teve o poder de reverter essas situações e ser uma mulher de fé. E um desses filhos que ela teve salvou toda a família. Teve um incêndio e para não todos embora na mesma lua, ele conseguiu, com a sua inteligência e o seu poder, curar esses filhos para não se transformar em tragédia. E ela foi agradecer. Então, por isso, acredite. Muitas vezes, as palavras que chegam até vocês, muitas vezes para diminuir vocês, para vocês se sentir fracassados, para você não ter força de lutar, mas lute. Vocês são guerreiros. Precisa acreditar no poder que vocês têm. E muitas vezes, a sua existência salva várias existências. Por isso, precisa ter fé. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui presentes. Agradeço imensamente também,
aos filhos que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje. Que essas palavras sagradas cheguem a cada um deles, lhe fortalecendo as suas grandes decisões. Graças a Deus. Vou fazer o convite para a mentora Isis, né? Ler um pouquinho para vocês sobre as palavras de fé. Agradeço imensamente a cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos, tá? Quando a gente nos diz isso, é muito grandioso. A tua presença estar aqui. Porque muitos desencarnados precisam das forças de vocês para ter luz, para ser salvo. Por isso, agradeço imensamente. Acreditar em nós e ser, como lhe disse, contribuir também para cada um de nós e também para os filhos desencarnados. Agradeço imensamente a cada um de vocês. Graças a Deus. Boa noite a todos. Embora não se possa definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. Apoiada nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Fé raciocinada. O que significa isso? Muitas pessoas imaginam que a fé e a razão se encontram em locais opostos e que para crer em Deus e na providência divina é preciso abrir mão da lógica e do raciocínio matemático ou científico. No entanto, à luz da doutrina espírita, podemos observar que é possível ter fé e ainda assim contar com a razão. Logo, a fé raciocinada, como o próprio nome diz, está em constante contato com a razão. A crença baseada em fatos e testemunhos protege o homem do fanatismo e da alienação mental, proporcionando segurança e robustez na certeza e esperança de forma desapaixonada. Ou seja, ela busca um saber mais amplo, argumenta-se, questiona e está em constante atualização à medida que temos acesso ao conhecimento. O Espiritismo pratica a fé raciocinada. Possui 5 princípios fundamentais que são Deus, né, que é o princípio de tudo, né, ele está, é o centro de tudo, né, a prática espírita raciocinada tem esses fundamentos, dá esses fundamentos. Fala também da imortalidade da alma, que a nossa alma, ela não tem fim, né, nós temos uma alma e um espírito e várias existências. Então, a alma é uma só. Não significa que cada reencarnação vem uma alma diferente. É a mesma, né? A pluralidade das existências. Então, são a reencarnação, né? São várias existências. Comunicabilidade dos espíritos ou mediúnicos, né? Então, o Espiritismo, né, nos dá essa certeza também que nós podemos comunicar com os espíritos. Pluralidade dos mundos habitados. Então, fala que tem outros mundos também habitados, né? Todos esses princípios foram e ainda são fundamentos de muitas religiões, mas somente o Espiritismo trouxe provas da sua credibilidade, já que segue a ciência em sua evolução, ou seja, admite a dúvida e convive em harmonia com ela. Então, o que nos quer dizer aqui? Que Allan Kardec, né, nos trouxe, né, o Espiritismo, que vem nos dar essa segurança, né, porque tudo que é falado já foi, tem uma comprovação. A ciência comprova, né? Então, fez as perguntas e buscando suas respostas. Não é aquilo que falou, mas deixou solto ali em vão. Então, o Espiritismo, ele comprova esses fatos, os fatos, né? Então, nos dá uma certeza. Então, a gente não fica com aquela fé cega, né? Então, tem como a gente se apegar nas certezas. Qual a diferença entre fé cega e fé raciocinada?
Em resumo, a fé cega é o oposto da fé raciocinada, ou seja, a fé cega se fecha ao diálogo e crê em somente uma maneira de servir ao Cristo. Sendo assim, mesmo que as práticas se tornem obsoletas ou até mesmo, em alguns casos, absurdas, nada se pode fazer a não ser obedecer sem questionar. Então, a gente vê aí em várias tem algumas doutrinas, né, que eles são fechados na fé. Então é isso, eles não se abrem, né? E já o Espiritismo aqui fala, né, que dependendo, né, do que for aprendendo, do que for estudado, pode mudar alguma coisa, né? Mas aí essa fé cega, fé é fechada, né? Não abre a nenhum conhecimento a mais. A fé cega na visão espírita, né, é aquela que não admite mudanças de opiniões e lapidação ou aperfeiçoamento da doutrina. Já a doutrina espírita nos fala que nós estamos aqui para ser realmente lapidados, né? Então, a gente está em constante mudança, em constante melhoramento, se a gente quiser, né? Isso significa que é uma maneira de crer sem estudos, críticas ou questionamentos. Então, a fé cega é isso, né? Não aceita crítica, não aceita também estudos, também não questiona nada, né? Aquilo ali que foi falado e pronto, não pergunta mas por que isso, né? Já o Espiritismo, não, ele pergunta, mas por que acontece isso, né? Quem é Deus? Então, ele quer saber de tudo, né? Praticar a fé cega pode abrir precedentes a várias más interpretações, corroborando em atitudes contrárias ao amor e à caridade, que é o que agrada ao Criador. Como se caracteriza a fé cega? A fé cega se caracteriza pela ausência da razão nos ensinamentos e na abertura de espaço para a incredulidade. A fé cega já não é deste século, tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abnegação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo e que dela se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. Então é isso aí. Essa fé cega, né? Não tem ninguém, não tira também o livre arbítrio, né? Então é o que o Cristo nos deu, né? Da gente fazer as nossas escolhas, né? Então a praticar essa fé cega fica no escuro ali, é só aquele mundo fechado, né? E depois acaba com as dúvidas, né? Porque não tirou suas dúvidas, aí acaba não acreditando em nada, na verdade. A gente vê muitas pessoas que se fecham no mundo, numa religião, e depois ele já não pratica nenhuma doutrina, porque ele deixa de acreditar. Porque foi ficado muitas dúvidas, né? Foi exigido muita coisa ali sem nenhuma clareza, sem uma explicação. Então, é uma das mensagens que a gente quer passar também, e a mentora, né, veio nos esclarecer. Então, aqui foi mais essa mensagem que a gente quer deixar hoje para todos. Então, eu encerro aqui a minha participação, agradeço a todos pela atenção, agradeço também aos nossos internautas, né, e convido a mentora a retornar à frente para deixar também as mensagens. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer novamente a cada um de vocês
Eu vou fazer o convite para o mentor João do Mel. Ele vem trazer as palavras finais de agradecimentos também a cada um de nós, né? E ele vai falar também um pouquinho sobre a fé. E assim, muitas vezes, né, essa fé, como ele chegou até a casa, ele vai falar um pouquinho para vocês, como foi a participação dele, o que mudou nele depois da casa. Graças a Deus. Essa sabedoria só chega com as dificuldades. E nas dificuldades é necessário, né, mais ainda essa fé. Então, que não nos desanimemos, né, com a nossa caminhada, possamos, né, ter sempre a fé, né, com a gente, né. Estamos, né, de portas abertas para quando, né, forem necessários, né, buscar, principalmente, né, reforçar essa fé. Estamos sempre disponíveis para todos. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje, né. Meu muito obrigado. Encerramos por aqui, né, a nossa palestra de hoje, agradecendo a cada um que pôde estar presente, né, que as energias possam chegar àqueles filhos que não puderam estar presentes, né, aos filhos desencarnados, que com certeza estão aproveitando essa grande oportunidade de aprendizado. Graças a Deus. Nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus.